Catecismo da Igreja Católica, do número 9 ao número 18, 2 de janeiro. O ministério da catequese aura energias sempre novas nos concílios. O Concílio de Trento constituiu este ponto um exemplo a ser sublinhado. Deu à catequese prioridade em suas constituições e em seus decretos. Está ele na origem do catecismo romano, que também leva seu nome e constitui uma obra de primeira grandeza, como resumo da doutrina cristã. Este concílio suscitou na Igreja uma organização notável da catequese. Graças a santos bispos e teólogos, tais como São Pedro Canício, São Carlos Borromeu, São Turíbio, São Roberto Bellarmino, levou à publicação de numerosos catecismos. Distante disso, não estranha que, no dinamismo que surgiu o Concílio Vaticano II, que o Papa Paulo VI considerava como grande catecismo dos tempos modernos, a catequese da Igreja tenha novamente dispersado a atenção. Dão testemunho deste fato o Diretório-Geral da Catequese de 1971, as sessões do Sínodo dos Bispos dedicados à evangelização em 74, a catequese em 77, as exortações apostólicas correspondentes, Evangelho Nunciandi, 75, Catequese Tradende, 79, a sessão extraordinária do Sínodo dos Bispos de 1985 pediu: seja redigido um catecismo, um compêndio de toda a doutrina católica, seja sobre a fé, seja sobre a moral. O Santo Padre João Paulo II endossou esse desideratum expresso pelo Sínodo dos Bispos, reconhecendo que este desejo responde plenamente a uma verdadeira necessidade da Igreja universal e das igrejas particulares. Ele envidou todos os esforços em prol da realização desse desideratum dos padres do Sínodo. Objetivos destinatários do catecismo. O presente catecismo tem por objetivo apresentar uma exposição orgânica e sistemática dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Concílio Vaticano II e do conjunto da tradição da Igreja. Suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a liturgia e o magistério da Igreja. Destina-se ele a servir como um ponto de referência para os catecismos ou compêndios que são elaborados nos diversos países. O presente catecismo é destinado principalmente aos responsáveis pela catequese. Em primeiro lugar, os bispos, como doutores da fé e pastores da Igreja. É oferecido a eles como instrumento no cumprimento do seu ofício de ensinar o povo de Deus. Por meio dos bispos, ele se destina aos redatores de catecismos, aos presbíteros e aos catequistas. Será também útil para a leitura de todos os demais fiéis cristãos. A estrutura deste catecismo. O projeto desse catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos que articulam a catequese em torno de 4 pilares: a profissão da fé batismal, o símbolo, os sacramentos da fé, a vida de fé, os mandamentos e a oração do crente, o Pai Nosso. Primeira parte, a profissão da fé. Os que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar sua fé batismal diante dos homens. Por isso, o catecismo começa por expor em que consiste a revelação, pela qual Deus se dirige e se doa ao homem, bem como a fé pela qual o homem responde a Deus. Seção 1. O símbolo da fé resume os dons que Deus outorga ao homem como autor de todo bem, como redentor, como santificador, e os articula em torno dos 3 capítulos do nosso batismo: a fé em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso Criador, Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo na Santa Igreja. Segunda parte, os sacramentos da fé.
A segunda parte do catecismo expõe como a salvação de Deus, realizada por sua vez, de uma vez por todas em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, se torna presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja, seção primeira, e articuladamente nos 7 sacramentos, seção segunda. Terceira parte, a vida da fé. A terceira parte do catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus, a bem-aventurança dos caminhos para chegar a ela, mediante um agir reto e livre, com a ajuda da fé e da graça de Deus, a seção primeira, por meio de um agir que realiza o duplo mandamento da caridade, desdobrado nos 10 mandamentos de Deus, a seção segunda. Quarta parte do catecismo, a oração na vida da fé. A última parte do catecismo trata do sentido e da importância da oração dos crentes. Ela termina com um breve comentário sobre os 7 pedidos da oração do Senhor, o Pai Nosso. Com efeito, nestes 7 pedidos encontramos o conjunto dos bens que devemos esperar e que nosso Pai Celeste quer conceder-nos.